nós já vamos aproveitar e antecipar ali o quarto bimestre, né? Vamos começar o conteúdo do quarto bimestre aí, trabalhando ele, e vamos falar de Índia. Esse capítulo 23 é a Índia que nós vamos abordar. Falamos da Rússia, né, nos dois últimos, e agora nós vamos falar da Índia, e no próximo nós vamos falar da China. Legal, né? Depois só o Brasil, mas vamos entrar na parte política e econômica do Brasil, né? Um pouco mais da história, tá? Mas nesse aqui nós vamos falar da Índia, esse país maravilhoso, milenar, né? De cultura milenar, tá? Que também foi colonizado por europeu, no mesmo processo que a gente viu lá do período da colonização do continente africano. A Índia também vai ser dominada, porque é África e Ásia. E Ásia, nesse período, eles queriam resumir mesmo a Índia e a China, né? É claro, o Oriente Médio também é uma dominação, mas o Oriente Médio tinha o Império Turco-Otomano, que já exercia, né, essa influência na região. Mas principalmente a Índia e a China, interesses que existem com esses europeus há muito tempo, né? Os interesses ali são históricos, né? Os europeus têm um contato com a Índia lá no século XV, né? XVI, as rotas, né? Mais precisamente no século XVI, a busca pelas especiarias, né? Quando o Vasco da Gama dobra lá o Cabo da Boa Esperança e chega, cria a rota para as Índias, né? E aí a busca ali era em cima do quê? Em cima de especiarias, a seda, pimenta do reino, né? A porcelana, era isso que eles buscavam ali com a Índia e com a China, né? A pólvora depois. Então, o contato com esses países asiáticos deu ao europeu, aos povos europeus, acesso a essas especiarias, né? Esses produtos, e era trocado ali por outros tipos de manufatura, por exemplo, tecidos. Então, europeus trocavam ali roupas, calçados com esses povos e, de contrapartida, pegavam as especiarias que eles possuíam, né? Até que chegou um momento que eles falaram: não, é melhor a gente dominar logo esse povo, que é muito mais vantajoso. Então, por exemplo, a Índia passou a ser conhecida, né, ou tida ali pela Inglaterra, que é ela que domina a Índia e é ela que domina a China também, como a joia da coroa. A Índia era a joia da coroa para a rainha, né? Para a coroa inglesa ali. Só um pouquinho aqui que está dando uma travada. Agora vai, ó. Então aqui, Índia, aspectos físicos, né? Então a República da Índia, que é um país situado ali, né, no continente asiático, tá? Tem características, né, próprias, e a gente vai falar dessas características marcantes, né, do centro-sul ali da Ásia, tá? Um território grande e uma população maior ainda, né? Então dá para a gente dizer que a densidade demográfica da Índia, ela é muito alta. A gente vai ver essa densidade demográfica, tá? O território é grande, mas a população é maior. É a segunda maior população do planeta. Só perde para a população chinesa, que é o próximo assunto que a gente ainda vai falar. Então a Índia ela está nessa escala. E a tendência é que até 2035 tem uma população maior que a população chinesa. Então vai ultrapassar. Por quê? Porque a China tem uma coisinha que a Índia não tem, que é o controle de natalidade. A China tem controle de natalidade, por incrível que pareça, né? Tem quase 1,5 bilhão de pessoas, mas tem controle de natalidade. Se não fosse esse controle de natalidade, possivelmente a China teria mais de 2 bilhões de habitantes, tá? Esse controle de natalidade foi imposto pelo Mao Tse-tung, né, na Revolução Chinesa, né, de 49, e ele impôs ali esse controle, que é a política do filho único, que mais recentemente o Xi Jinping alterou para a política do filho duplo. Então agora os casais podem ter 2 filhos lá na China, né? A Índia não tem esse controle de natalidade. Lá na Índia o sistema é bem diferente, né? Então lá os casais têm uma quantidade de filhos muito maior, tá? Então sem esse controle aí, né, mais preciso sobre a população. E aí há um outro sistema também, há uma outra questão que vai pegar aí a Índia, a gente vai comentar sobre a população, que é a questão religiosa.
Vocês vão ver que a Índia ela é um dos países com maior quantidade de etnias, só perde para as etnias africanas. A África tem mais etnias que a Índia, mas na sequência vem a Índia. E dentro dessas milhares de etnias que a Índia possui, existem também grupos religiosos. A gente tem lá, 70% da população indiana é composta por hindus, né, que é a maior religião ali a maior religião praticada, né, por uma população só, até porque a Índia tem a segunda maior população do planeta. Aí tem 18% da população, aproximadamente 18%, que é muçulmana. Esses 18% de muçulmanos faz com que a Índia seja o segundo maior país muçulmano do planeta. Olha que coisa interessante. E por que é o segundo, com 18%? Porque tem uma população enorme, né? Uma grande população. Tá? Então, são esses critérios aí que chamam a atenção. Nessa parte da religião hindu, há um processo ali que é o grande empecilho para o crescimento econômico, tá, da Índia. Só um minutinho. Yara, a fala é sua. Desculpa. Bom dia, Tiago. Bom De nada. dia, meninada. Foi nada. Tudo bem? Bom dia. Não, entrei para dar uma olhadinha neles, né, Tiago? Porque eu sinto Sim. saudade também, né? E não é assim, a gente não abandona assim. Diz que uma vez chata, sempre chata. Então é meu papel, né? Maravilha. Gente, é o seguinte, ó, amanhã vocês têm um simulado geral, né? Para encerrar o terceiro bimestre, a princípio. O que eu vou pedir? Eu observei, assim, ó, tem alguns alunos que foram bem nos simulados por área, que fizeram as atividades e foram bem também, mas tem alguns alunos que não atingiram a média nos simulados por área. Então, é hora de caprichar amanhã, de estudar, de pesquisar, de ter a atenção necessária. Tem aluno que continua fazendo o simulado muito rápido. E a questão não é só notas, como eu falei para vocês, que o quarto bimestre, alguns alunos já vão ter fechado de nota, mas eu quero o compromisso de vocês, porque é base para o primeiro ano. Eu não sei se vocês prestaram atenção nas notícias aí a semana passada, mas saiu uma notícia que possivelmente o ano que vem vocês vão participar de um Enem seriado, porque vocês estarão no primeiro ano. Então, o que é o Enem seriado? O próprio Enem do terceiro ano já é uma prova bem contextualizada, uma prova que trabalha-se muito interpretação de texto, muito conteúdo de base, de Fundamental 2, não é, Tiago? Isso mesmo. E a gente acredita que essa avaliação seriada do primeiro ano, o Enem vem muito interpretativo, vem muito contextualizado. Então, vocês vão precisar dessa base de nono ano, de oitavo ano, para fazer uma prova de primeiro ano. Então, eu acho que vocês têm que encerrar esse nono ano com qualidade. Desculpa. E não é porque a gente está à distância que vocês não podem ter a qualidade. Eu tenho aluno que está aproveitando tanto quanto ou mais até do que o presencial. Então, mesmo que você vá pesquisar alguma questão do simulado no seu material, no seu computador, você está estudando quando você está pesquisando, né? Então, é uma questão, uma realidade. Nós que já fizemos curso superior, a gente sabe que, às vezes, o professor liberava uma prova com consulta e era mais dramática do que uma prova sem consulta, porque você tinha que pesquisar e, às vezes, era bem complexa a questão. Então, eu acho que vocês têm que ter essa maturidade. Estamos encerrando aí o terceiro bimestre, ainda temos o quarto bimestre, temos muito conteúdo pela frente ainda. E como eu já conversei em algumas falas que eu fiz para vocês e algumas conversas com os professores, a gente está tentando dinamizar esse quarto bimestre com bastante práticas. Então, fiquem atentos, participativos, não desapareçam.
E se surgir algum decreto para que a gente volte presencial, a gente vai voltar, né? Com toda a garra e com todas as organizações que forem necessárias, tá? Mas, por enquanto, eu quero que vocês prestem atenção no que vocês têm para fazer imediatamente. Então, amanhã, vocês têm um simulado. Quem perdeu atividade avaliativa com algum professor e que não estava presente na segunda chamada, me manda mensagem, porque às vezes o professor só vai ver na hora de fechar a nota, até porque o aluno sabe que automaticamente perdeu a atividade avaliativa é na próxima aula. Mas tem aluno que viajou, tem aluno que foi para a fazenda, então é interesse de vocês correr atrás, tá? Essa nota é significativa, sim, na média de vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Tudo ok? Ah, e sábado que vem tem aulão de novo, hein? Agora sobre guerras modernas. Ó, esse é E bom. vai estar muito legal. Esse é bom, assim como os outros, né? Mas É. vai ter professor de química, professor de matemática, professor de inglês, vai ter uma mescla, professor de sociologia, história. Então, acho que são 6 professores, se não me engano, tá? Biologia vai estar inserido também e vai estar muito legal. Então, convido todos a participar aí também, certo? Beleza, Tiago? Eu Muito que agradeço. obrigada. Boa aula aí para todos e qualquer coisa estou à disposição. Tá? Beijão. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Voltando aí, então. Eu estava falando de população, né? Alguma coisa assim, da religião. Tá. Então vocês vão ver que dentro da religião da Índia, indiana, dessa que é a maior, que é a hindu, tem um sistema ali, um sistema religioso, que ele acaba prejudicando o desenvolvimento social da Índia, né, que é o sistema de castas. A gente não vai falar agora, só para vocês ficarem pensando o que seria esse sistema de castas. Né? Mas ele é como se fosse ali a pirâmide social brasileira. A diferença é que ele é uma pirâmide religiosa e ele acaba impedindo que a pirâmide social ocorra, né? Ou que ela se desenvolva como ocorre aqui. Então não tem ascendência social como pode ocorrer aqui no Brasil. Né? Lá na Índia não tem. Então por isso que a pobreza, a miséria é muito forte nesse país. Assim como também é muito forte em outras potências emergentes. Né? Por exemplo, se vocês estão acompanhando, o Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. 10 milhões de pessoas hoje estão ali sem ter o que comer. 35 milhões de pessoas estão quase entrando, né, nessa fase de não ter o que comer. Então, se você pegar ali os que não têm, os que estão quase, são 45 milhões de pessoas. A questão é que a Índia, a população é muito maior que a nossa. Né? Então, se você pega lá, a nossa população tem 210 milhões de habitantes. Os caras têm 1 bilhão e 198 milhões. A segunda maior ali, perdendo apenas para a China. E, como eu disse, a tendência é ultrapassar, né, a China nos próximos anos. Tá? Olha lá, interior do território, a gente tem ali, ainda falando de um pouquinho de parte física, né, relevos e climas ali que são diferentes, tá? Vários pontos do país apresentam topografia acidentada, especialmente ao norte, lugar onde estabelece a cordilheira do Himalaia. A gente vai ver uma imagem na sequência sobre isso. Né? Essa cordilheira do Himalaia está entre a Índia e o Nepal. Né? É a região ali da cordilheira. Tá? Nessa cordilheira nós temos mesmo aqui altitudes acima de 6 mil metros. 6 mil metros é uma média e tem uma grande elevação nessa cordilheira, né? Que é o Monte Everest, que tem mais de 8 mil metros de altura. É o maior pico, né? A maior elevação do nosso planeta. Tá? Além das montanhas, o território também abriga características de relevo tipo planalto e planície, também tem isso dentro da Índia, principalmente onde correm os rios, né? Rio Indo, Rio Ganges, tá? Rio Yangtze, não, Yangtze ele vem da China, pega só a parte do Paquistão.
É porque o Paquistão, eu ia dizer isso também, o Paquistão é um território que pertencia à Índia. Ele foi desmembrado ao final de 1947. Então, antes da dominação inglesa ou britânica dessa área, perdão, antes da dominação britânica dessa área, o Paquistão e a Índia era uma coisa só. Depois, né, da independência, o Paquistão lutou ali também pela sua separação e conseguiu. E aí eles passaram a disputar uma região, que a gente vai ver o nome dela também, essa região conflituosa, tá? A área do país, em sua maioria, está situada sob o planalto do Deccan, e a oeste do mesmo são identificadas escarpas de altitude elevada, lugar denominado de Ghats. Tá? Deixa eu ver aqui, essa aqui já... antes de eu falar ali dessas áreas do relevo indiano, eu vou falar aqui da deriva continental, porque a Índia está inserida nessa deriva continental. Só assim, mas como? A Índia faz parte da deriva continental? Faz. Reparem nessas imagens aqui, então. Essas imagens são famosas, já conhecem elas. Tá? Então, nós temos lá os períodos, né, tá, de separação, então, da Pangeia, Laurásia, Gondwana, e aí começa, né, basicamente a formação dos continentes que nós conhecemos hoje até aqui, o último, né, o atual, que é assim que está. Tá? Então, aqui, ó, pérmicos, os continentes estavam reunidos no supercontinente, a Pangeia, né? Então, assim que eles estavam todos aglutinados, né? E onde está a Índia aqui? Ó, a Índia aqui, ó. Né? Triássico, ruptura da Pangeia, né? Segunda a linha do Equador ali com a formação do norte da Eurásia, tá? Gondwana. E aí vem aqui, ó, no Jurássico, nós temos, ó, a Índia separa-se da Austrália e ruma a norte, ó. Se separou daqui, ela foi, ó, sozinha, movimentação da placa, até que ela foi se aproximando ali do que é a Ásia, né? E aqui ela já encostou, ó, tá certinha lá, exercendo o quê? Força, pressão, né? E dessa força e pressão ocorreu um dobramento da placa tectônica. Esse dobramento da placa tectônica formou a Cordilheira do Himalaia. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, antes dessa movimentação aqui da Índia, nós não temos, ó, a Cordilheira do Himalaia. Ela só vai existir depois que a Índia chega ali, né? Que ela estaciona naquele lugar, ela começa a exercer uma pressão sobre a placa euroasiática, né? E aí, dessa pressão ali da placa indiana sobre a euroasiática, surge, né, a Cordilheira do Himalaia, o Everest, tá? Muito bem. Beleza? Esse aqui era o ponto que eu queria mostrar para vocês, ó, o deslocamento da Índia. Então, ela se deslocou até chegar na Ásia, não estava lá. Aqui é a Índia hoje. Então, tudo isso aqui era a Índia no passado. Com a independência, alguns territórios também conseguiram a sua independência. Né? Independência em 1947. Quais são esses territórios? Sri Lanka, né, numa ilha que também a Índia tinha um controle, se tornou independente. Tá? Bangladesh, Bangladesh por hora até é confundido ali, porque a cultura é muito parecida, as etnias são as mesmas, mas é um território independente. Né? O Butão, território independente também. Tá? Nepal, né? E o Paquistão, esse aqui, o último, é independente e de forma conflituosa conseguiu essa independência. E depois eles passaram a disputar uma região aqui, que mais para frente nós vamos ver o nome dela, que é uma região de conflito internacional, e aí há uma tensão do mundo todo, né? Por que há uma tensão aqui para eles estarem disputando essa região? Porque a Índia tem bomba nuclear. E o Paquistão também tem bomba nuclear. Aí é que está o ponto. Né? Os dois países têm bomba nuclear. E os dois países não assinaram o Tratado de Não Proliferação, ou seja, é uma questão mundial. O mundo todo fica com receio, né, de que a qualquer momento possa ocorrer uma guerra entre os dois lados e aí ataques de armas nucleares e a destruição, né, será iminente, tá? E aí tem a aproximação aqui também com a China. Olha a China aqui. A China já está muito próxima da Índia. Essa região todinha aqui é a região da Cordilheira do Himalaia, vocês vão ver nesse
mapa. Tá? Então aqui todinho, ó, Cordilheira do Himalaia, né? Pegando essa região, a área onde a placa foi empurrando, exercendo força, né? E aí dobrou ali a placa. Tá, ó, onde está mais escurinho, marronzinho, 4.000 metros de altura, né? Para cima, tá? São as grandes elevações. Aí vai diminuindo, ó, 2.000 metros, 1.000 metros, né? A altitude, tá? 400, 200 e assim vai, tá? E aqui há áreas planas, né? Áreas planas, tá? Do relevo. População. Falar um pouquinho da população, ver se vai dar tempo de falar da população. Vai. E fazer a chamada. Ó, o Pedrão. O Pedrão pediu para entrar agora. Agora não dá, né, Pedrão? Pô, fim da aula. Vamos lá. Então, ó, segunda maior população do mundo, ultrapassando ali, né? Mais de 1 bilhão de habitantes, tá? As estimativas até 2035, esse país vai ultrapassar a China e vai assumir a liderança da demografia mundial. A população indiana representa atualmente 15% dos habitantes de todo o planeta, 15%, muito, né? Muito, tá? Registrando ali um crescimento demográfico de 1,3 ao ano, contra 0,6 registrado pela China anualmente. É o crescimento demográfico mais alto que nós conhecemos, né? Ali da Ásia. Tem crescimentos mais altos no continente africano, mas lá também a mortalidade é mais alta, né? Então tem um contraponto. Aqui não, aqui existe ali um controle maior, né, dessa mortalidade. Então, por isso que a tendência é que a Índia ultrapasse a China nos próximos anos mesmo nessa questão da população, né? Crescimento, resultado das políticas de controle de taxa de mortalidade no país, né, que decresce desde os anos 60, melhoramento da saúde, né? Aí tem a questão da melhoria social mesmo do país, mas não é assim também algo para a gente falar, nossa, que melhoria. A Índia tem indicadores muito baixos do IDH. Tá? A Índia tem vários relatos ali de violência contra mulheres e violência contra crianças também, né? Então, abusos sexuais, a Índia tem assim relatos, tem várias comissões da ONU que estudam ali, várias conferências que discutem diretamente a Índia para poder amparar essas mulheres e essas meninas, tá? Sequestros de pessoas, tráfico de órgãos, a Índia também possui. Então, isso são coisas que ainda são discutidas dentro do território indiano. É claro que, devido à religião, é mais difícil você discutir alguns assuntos, tá? Mas isso é mais difícil discutir alguns assuntos aqui no Brasil por causa da religião. Imagina lá, onde o povo é muito mais religioso do que aqui, tá? Ah lá, considerando apenas os anos 2000, a população indiana cresceu 180 milhões de habitantes. Então, de 2000 a 2010, né, que a partir de 2010 começa uma nova década. Então, de 2000 a 2010, 2009 ali, nós temos 180 milhões de pessoas a mais, né, na Índia. Imagina se o Brasil tivesse crescido isso, nós teríamos, então, em torno de 400 milhões de habitantes aqui nesse território. Nós temos 210. O censo do ano que vem deve trazer ali um aumento, né, dessa população. Então, de 210, a gente deve estar falando de uns 214, 215 milhões, né? Então, a estimativa hoje é 210, mas sem censo, né? Apenas o IBGE analisando ali. Então, com o censo, isso deve mudar, isso deve elevar um pouquinho mais, né? Vou